Hoje eu vou falar o que a odontologia tem a ver com a morte. Mas não é a morte do nervo do dente, tô falando do ciclo de morte do elemento dental. Meu nome é Rafaela Campos, eu sou cirurgiã dentista aqui da equipe BCX Odontologia, clínica situada no Brooklyn, em São Paulo. Eu sou especialista na parte de dentística, de prótese e reabilitações orais. Hoje eu quero te contar o que o dente passa para chegar na perca dele. E por que os dentistas sempre tentam fazer ao máximo um tratamento conservador do que só extrair o dente? Qual é a consequência de perder um dente para sua saúde bucal? Eu vejo muitos pacientes chegando aqui na clínica falando que eu fiz tal procedimento e nem durou, não durou tanto, ou que fala, eu achei que durasse a vida inteira. Mas não, você concorda que um dente que já tem um problema sério, já perdeu metade da estrutura, vai viver o mesmo tempo de um dente saudável, que nunca teve cárie, que é totalmente rígido? Não. Esse dente, consequentemente, vai ter menos tempo de vida. E a função do dentista é fazer com que esse dente viva um pouco mais. Porém, esse dente já tem um problema. Então, a função do dentista vai ser conseguir reabilitar ele para manter um pouquinho mais de tempo em boca. E aí que a gente entra no ciclo de morte. A gente sempre gosta de mostrar para o nosso paciente por que a gente gosta de ir para o caminho conservador primeiro. Então, vamos do básico. O paciente está numa rotina corrida, a higienização acabou se tornando deficiente, não está passando fio dental. Apareceu uma cárie entre um dente e outro. Pô, agora precisa ir no dentista. E aquele dente que era rígido, saudável, acabou ganhando uma restauração. E aí, se você for algum paciente que, se conscientizou, falei, não, agora preciso cuidar, não posso deixar que esse dente tenha cárie de novo. Porque mesmo você tendo uma restauração, você pode ter cárie em outra região do dente. Ou até mesmo uma infiltração na restauração e a cárie aumentar. E aí, qual que é a fase de ciclo de morte que a gente entra de novo? Troca de restauração e uma restauração dessa vez maior e mais profunda. E qual a consequência disso? Tem pacientes que eu sempre gosto de tentar uma restauração primeiro antes de mandar para o canal. Por exemplo, paciente jovem, eu tiro o raio-x, vejo que a cárie tá grande, mas eu falo, vamos tentar a restauração primeiro, em vez de só mandar pro canal? Porque eu tenho um paciente que é jovem, ele tinha 14 anos, tinha uma cárie extensa, mas eu não queria fazer um canal numa criança de 14 anos. Então eu falei, perguntei pros pais se eles autorizavam, fizemos a primeira restauração. Esse paciente conseguiu ficar 2 anos sem precisar de um canal. Mas, como esse dente tinha uma restauração muito profunda, eu sei que ele mordendo todo dia, alimento quente e frio em cima, eu já sabia que lá na frente esse dente ia precisar de um canal. E aí, depois de 2 anos, esse dente entrou em outro ciclo de morte, que é quando a gente precisa de um tratamento de canal no dente. A partir do momento que nós fazemos um tratamento de canal é quando o paciente já tem sintomatologia, já tem sensibilidade, já começa a sentir dor, já se sente... É como se fosse um coração pulsando dentro do dente, aquela dor aguda. Então, nessas fases a gente indica o tratamento de canal. Mas tratamento de canal enfraquece, eu não gosto disso. Realmente o dente fica mais friável. Mas por que a gente indica o canal em vez de extrair o dente? Porque assim, quando a gente extrai um dente jovem, conforme a gente vai envelhecendo, a gente sempre vai perdendo osso. Então, se a gente extrai um dente muito cedo, a quantidade de osso que a gente vai perder comparado numa região que tem dente vai ser maior do que a região que tem dente. E outra coisa pior, o paciente extrai um dente embaixo e continua com o dente em cima, sem reabilitar o dente que perdeu embaixo, o dente de cima começa a descer. Os dentes de lado começam a entortar se você não reabilita com prótese. Então, olha o que acontece. Se você ignorar uma coisa simples, achar que é só extrair e vida que segue, olha os problemas que podem causar com os dentes do lado ou o dente em cima. A chave tá em você saber indicar a correta reabilitação para o dente de canal. Era um dente que estava totalmente destruído, fizeram canal e só fizeram a restauração. Eu imagino que esse dente vá a quebrar, porque o dentista não soube indicar a correta prótese desse dente. Então, tem casos em que o dente está muito destruído, conseguiram fazer o canal, mas aí era bom colocar um pino e muitas vezes até colocar uma coroa de porcelana, que vai trazer mais resistência para esse dente. Outra fase de ciclo de morte do dente. Passaram-se anos, esse paciente conseguiu ficar com o pino, conseguiu ficar com a coroa, mas, querendo ou não, coroa não é igual um dente totalmente sadio. Coroa, a gente tem um encaixe dele sobre a raiz. E pode acontecer de ter infiltrações, pode acontecer sim. Para quem não sabe, dentes com canais podem ter cáries. Enquanto você tiver estrutura e não tiver conseguindo higienizar, pode juntar placa e formação de cárie. E tem casos que eu vejo, se tiver cárie na raiz, aí sim, realmente, eu vejo que não tem como salvar. Então, aí nesse período, eu indico para extração dentária. E aí que a gente entra na parte de implantes.
Outro mito que os pacientes acham: implante é pra vida toda? Não. Implante tem a vida útil de 10 anos. Ah, vai durar só 10 anos? Não. Tem casos que o paciente cuida muito bem. Já vi implantes de 16, de 18 anos em boca, porque o paciente era saudável, cuidava, vinha para as limpezas periódicas para evitar peri-implantite, que é, para quem não sabe, pode ter acúmulo de tártaro tanto quanto o dente como no implante. Você pode perder seu implante se você não higienizar direito. Mas e em casos que o paciente não consegue usar o implante? Não tem osso suficiente? Ou tem problema periodontal? A gente tem que pensar nisso. Não é só simplesmente extrair e achar que o implante vai resolver tudo. Aí tem casos que a gente tem que ir para as próteses removíveis. Mas até que ponto o paciente aceita? Então é muito importante a gente sempre tentar o mais conservador primeiro. E se houver necessidade de canal ou extração, tem que ser bem avaliado para que você não perca esse dente tão cedo assim. Eu sei que esse vídeo tem muita informação, muitas dúvidas, e se você ficou com uma delas, deixe no comentário que nós iremos te responder. Até a próxima!